Tudo bem? Hoje eu e o Volmir aqui de novo vamos fazer a parte 2 do museu Casa de Pedra, né? Então quero que vocês acompanhem a gente, nós vamos dar uma repassada lá fora, tá? Que ele vai mostrar alguns detalhes lá, que às vezes a gente passa na rua despercebido e não nota, tá? Então bora pro vídeo. No qual a água descia e escorria lá fora. Dá pra notar, Valmir, que ela tem uma inclinação para a água descer, né? Exatamente, tem então essa inclinação é proposital, né, para a água poder escorrer lá para fora. Outra peça típica do dia a dia, né, dos italianos, que é a chamada tulha ou tuia, dependendo da região eles chamam de tulha, não é? Então aqui nessa parte de baixo eles guardavam os grãos, arroz, feijão, até farinha ou o que seja, né, que eles plantavam. Então eles guardavam aqui embaixo. E aqui em cima nós vemos os bules de ágata, que eram utilizados esmaltados, não é? E em cima algumas, ali a gente vê os jarros de barro. E essas peças aqui são as latas na conservação dos alimentos, não é? Então, conservado com o que naquela época? Conservavam com banha, porque na época geladeira não tinha, né? Até, na verdade, veio geladeira posteriormente, uma época, né? Só que essa geladeira, imaginem que funcionava a gelo. Então vinham cubos de gelo, principalmente de Porto Alegre, região do Vale dos Sinos, e vinham para cá. Então imaginem, o gelo derretia rápido, só durava algumas horas. E era uma peça típica também. Então aqui guardavam principalmente as peças de porcelana, né, as mais bonitas da casa, justamente para mostrar, por isso que ela era aberta, né, com vidro, para mostrar o que há de melhor na casa, né, para as visitas. E o trabalho dela muito bem, como diz, é rústico, mas é lindo, né, Valmir? Exatamente, é belíssimo, tem um trabalho, né. O pessoal tinha bom gosto, né? Imagina um móvelzinho de hoje, esse aqui deve ter quantos anos? Mais ou menos. Olha, tem móveis aqui que são até mais antigos do que a própria casa, depois eu vou mostrar para vocês. Esse aqui deve ter uns até 100 anos, quem sabe? Verdade. E hoje os móveis duram um ano no máximo, né, Valmir? Exatamente. Bom, aqui nós temos então um móvel que representa bastante, a gente percebe a religiosidade deles, né? Eles eram muito devotos. Então, aqui nós temos a Santa Teresa d'Ávila, que é a padroeira de Caxias do Sul, e essa peça, né, esse oratório, a peça externa, é uma peça que é mais antiga do que a própria casa. Hoje a Casa de Pedra está com 141 anos. E esse oratório está com cerca de 165 anos. Essa peça aqui é uma peça germânica, então, se vocês forem fazer a conta, é mais antiga do que a própria imigração italiana, não é? Porque é uma peça germânica, alemã. Então os alemães vieram antes para cá do que os italianos. E essa peça ficou e chegou até nós, né? Hoje em dia, intacta, não é? Nós temos também essa cadeira chamada genuflexória. O que é genuflexão? É o ato de se ajoelhar. Então é interessante que ela é uma cadeira que não é tão simples assim, justamente porque ela faz isso aqui. Então a pessoa podia se ajoelhar para poder orar nas igrejas. O que acontecia, né? As missas, a maioria era de pé. Então, quem tinha essa cadeira era quem tinha mais poder aquisitivo, porque pagava para as igrejas para poder utilizar ela, alugando, né? Então era um símbolo de poder para poder também rezar, né, nas igrejas, nas missas. Muito interessante, né, Valmir? Olha, a gente nunca ia imaginar, né, que existia uma peça dessas, né?
Bom, aqui nós temos então todo o processo de confecção de roupas, né? O que acontecia na época? O algodão aqui não vingava por causa do clima. E as ovelhas custaram para chegar, não foi tão rápido, né, que elas chegaram na nossa região. Então eles apostaram no linho, as roupas da linhaça, não é? Então aqui nós vemos que o caule do linho passava por aqui pelo cilindro, daí eles desmanchavam, né, para obter então a fibra da linhaça, do caule do linho. Aqui vocês veem então que eles separavam esses fiozinhos que são a fibra do caule da linhaça. A partir disso, eles passavam para cá na roca, entrelaçavam essa linha, deixavam ela grossa, para depois passar para a meadeira para fazer os rolos de linha. E da meadeira passavam então para essas peças aqui, ó, que se chamam fusos. Aqui nós temos dois modelos de fusos. Esses fusos com a linha, portanto, iam no tear, aquela peça grande que serve para costura, né? Para o tecido, para a formação do tecido, que a gente não tem aqui na Casa de Pedra. Nós temos no Museu Municipal, por exemplo, também, que fica em Caxias do Sul. Então, ali era confeccionado o tecido para depois ainda costurar a roupa. Então, vejam o trabalho que não tinha, né? Bom, aqui a gente tem outras peças, né? Primeiramente, eu quero mostrar para vocês essa máquina de costura, que é de 1900, uma máquina a manivela ainda. Então não tinha nem pedal nessa época. Ô minha sogra, aí ó, dona Rosa, a senhora que é costureira, se animava a costurar numa máquina dessa? Desculpa a brincadeira aí, sogrinha. Sabe que é por bem, é uma brincadeirinha do bem. Aqui nós temos outras peças, outros trabalhos, né? Internos principalmente. Por que a gente fala interno? Porque quando chovia, eles vinham para casa, trabalhavam dentro de casa, porque não podiam trabalhar lá fora, né? Então eles sempre estavam trabalhando. Isso é um aspecto dos italianos, né, principalmente. Aqui eles têm o trabalho com o vime. O vime vem do vimeiro, né, que é uma planta. Então, depois que ela de verde, quando ela está verde, na verdade, é fácil de malear. Depois ela fica firme desse jeito. Para fazer essa peça. Essa peça aqui se chama capel. Para que ele serve? Na colheita da uva. Então eles pegavam aqui por baixo, iam cortando os galhos, os cachos, e caíam aqui suavemente. Depois, então, eles passavam para os cestos. Então era utilizado na colheita da uva. Aqui a gente vê outros cestos, não é? Então aqui também a gente vê um molde para poder confeccionar os cestos, né? Eles iam entrelaçando aqui o vime. E aqui nós temos outro trabalho manual deles, que é com a palha do trigo. Então eles faziam essas sacolas, que se chamam esportas no dialeto italiano, né? Eles têm bastante também como tu tinha frisado aquela hora, a parte religiosa, né? Então, como eu notei, tem bastante quadro religioso aqui, né? Muitos quadros. E a gente vai ver também muitos quadros também ali nos quartos, né? Então a gente vê que eles eram bastante devotos do cristianismo, né? Subir pro segundo andar da casa. Vou mostrar para vocês aqui uma vista que eles tinham na época. Lembre, pessoal, isso aqui é uma casa de 140 anos, 140, né, Valmir? Exato, 141. E aqui essas vigas aqui, o que que seria, Valmir? Bom, aqui então tinha uma estrutura. Imaginem que na época tinha um casarão aqui na frente, um casarão de 3 andares. E essa estrutura conectava aos andares de cima do casarão. Então, imaginem que tinha uma passarela, uma ponte conectando esse quarto até os andares de cima do casarão. Aqui é
a gente nota que esse quadro, ele não tem muita escrita, né? Ele é mais imagem mesmo, né? Isso, aqui a gente vê a outra santa, né? De Vicenza, que Vicenza era uma das regiões de onde vieram a maior parte dos italianos para cá. Ó, pessoal, tem até um baú cheio de ouro lá em cima. Olha os roupeiros, as roupas da época, né, Valmir? Exato, aqui a gente vê um pouco das roupas, algumas de linho, né, como eu tinha comentado antes. Aqui muitas das roupas diárias, né. Ali a gente vê as tamancas, aqui embaixo, né, os calçados. As tamancas ou alpargatas, né, a maioria de madeira. Imaginem o conforto, né. Meu Deus do céu. Pessoal, olha só, você que tem um bercinho de criança aí, ó, imagina esse aqui. Esse bercinho aqui é muito antigo. O Valmir estava me dizendo que ele é uma doação, né, Valmir? Exato. É uma doação. E já o Marcos, que é o outro moço que trabalha aqui no museu, tinha me falado que 15 crianças foram de uma família, cresceram e usaram esse berço. Então vocês têm uma ideia da idade, do tempo de fabricação desse berço. Não é muito novo, né, Valmir? Não. Então dá pra ver como dura, né? Como era bem feito, né, naquela época, todos os objetos. Aqui a gente vê as camas. Aqui, interessante você frisar então que elas tinham os colchões, né, de palha de milho seca. Imagina o conforto também na hora de dormir. Os travesseiros de pena de ganso ou de galinha, ou até flor de marcela. Flor de marcela também. Também. Aí tu imagina eles trabalharem o dia inteiro na roça, depois vir dormir assim, né? Não era nada confortável, né, Valmir? Exatamente, então. Imagine trabalhar, cansar e ainda dormir no desconforto. E esse porta-toalha aqui já tem uma mistura então de português com italiano. Exatamente. Então, para vocês notarem os dialetos que acabam sendo provindo das misturas, né, das línguas. Então, muitas vezes o que acontecia? Um italiano daqui não conseguia conversar com o italiano de lá, por causa do dialeto. Então, se forma uma terceira língua, né? Exatamente. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, é muito conteúdo, eu não consegui fazer em duas partes também, então vamos fazer a parte 3 para finalizar tudo sobre a Casa de Pedra. Então espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Então nos acompanhe no vídeo parte 3.